Ei. Muito bem, sejam bem-vindos aí, ó, a galera que está ouvindo a gente na rádio, né, Amigos Online, um bom dia para todos, né, aqui quem nos fala é o professor Peteleco, estamos juntos e misturados, começando aquele programa toda segunda-feira, né, matinal aí, batendo aquele papo maroto com a galera, todo mundo que está ouvindo aí, que seja hoje um dia abençoado, que todos sejam edificados aí pela essa palavra que vem hoje aí. Hoje nós temos um convidado muito especial, tenho certeza absoluta que vai impactar, né, a vida de todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência, pela galera da rádio, a galera que vai assistir a gente também daqui a pouquinho no Instagram também, no YouTube também aí, um bom dia para vocês, sejam bem-vindos, não esqueçam de compartilhar também, né, de curtir, seguir a gente lá nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com o pastor Igor, eu não sei falar o sobrenome não, é muito difícil, gente. Igor Niverovski. Isso aí, é isso que ele falou aí, gente. Olha, queria primeiramente dizer, agradecer, né, pela presença do pastor Igor aqui com a gente. Ele vai compartilhar as histórias de vida dele com a galera aí que está ouvindo, que está assistindo também. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui, ó, modificada, né? Vai sair daqui com uma diferença totalmente diferente. Glória a Deus. É um prazer, pastor Igor. Quero dizer que nós gostamos muito do senhor, do seu trabalho, e queremos saber se o senhor pode compartilhar um pouco da vida do senhor, como começou, como que o cristianismo começou na vida do senhor, como tudo começou. Amém. E Amém. fica à vontade aí, a casa é sua. Muito bom dia a todos, é uma alegria estar aqui participando com vocês desse programa, né? Quero agradecer aqui ao Ulisses, conhecido como Professor Peteleco, por participar, por ter o privilégio, né, de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da Palavra de Deus. Bem, eu nasci num lar cristão, né? Só que, como toda família, como toda história, sempre tem os seus intempéries, né, as suas tempestades, as situações que muitas vezes nós vivemos. E eu perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 9 para 10 anos de idade. E depois minha mãe casou de novo, meu padrasto ele não era cristão, tinha outros filhos. Todos nós nos afastamos de Deus, né? Fica aqui a dica, né? A hashtag é a dica, né? A Bíblia diz que não há união entre trevas e luz. Meu padrasto é uma pessoa excelente, nós oramos até hoje para que Deus o alcance, mas ele era incrédulo, então isso trouxe muita legalidade espiritual para dentro do relacionamento. Resumindo, todos nós nos esfriamos na fé, nos desviamos, me envolvi com bebida, com droga, com noitada, e minha mãe orou muito, né, para que eu voltasse. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com uns amigos num determinado local, numa danceteria em Curitiba, e aí eu comecei a sentir nojo de tudo aquilo, e eu falei, não quero mais isso para mim. E isso era fruto da oração da minha mãe, né? As mães que estão ouvindo aqui a rádio, agora nesse momento, que oram por seus filhos, posso dizer uma coisa com toda certeza, eis aqui uma resposta de oração de uma mãe, né? Então, as mães que oram pelos seus filhos, elas devem continuar orando e não desistir, porque Deus ouve as nossas orações, né? E aí, então, eu tive uma experiência e Deus começou a fazer uma limpeza na minha vida. A gente vem cheio de carrapicho, né? Cheio de manias, cheio de vícios, né? Deus foi me libertando da bebida, da droga, da prostituição. Deus fez uma obra profunda na minha vida. E aí eu comecei a congregar numa igreja em Manaus, na época eu estava morando em Manaus. Depois eu comecei a pregar para centro de recuperação e Deus me ungiu a pastor. E aí hoje nós estamos aqui já no Rio de Janeiro com a nossa igreja, já vou fazer praticamente aí 7, 8 anos já, mais ou menos, de ministério. E estamos aqui, pregando a palavra de Deus, para a glória do nosso Senhor. Amém? Amém. E esse desejo sempre teve no senhor de ser pastor? O senhor imaginava ser pastor? Porque assim, eu digo assim, tem pessoas aí, né, que têm uma vida, uma comunhão com Deus e não se imaginam, né, ser pastor. Tem outras pessoas que já se imaginam, mas eu digo assim, na vida do senhor, o senhor sempre pensou em ser pastor um dia ou não? Ou veio... É interessante que esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, estava lembrando de algo interessante. Eu, quando era pequeno, né, quando novo, quando eu falei, eu nasci no lar cristão, nós congregávamos numa igreja presbiteriana, que toda igreja presbiteriana tem sua escola bíblica, né? E eu me lembro que
teve um dia que a professora falou que nós iríamos dar aula aos alunos. E teve um dia que eu fui preparar o estudo e eu dei a aula, trouxe alguns exemplos, peguei terra, fiz lá e ela virou para minha mãe e falou assim: você tem que cuidar muito bem do teu filho tem um chamado. Ali já era Deus mostrando que tinha um chamado na minha vida. E é interessante que eu sempre trabalhei para o homem, né? Sempre trabalhei muito desde os 3 anos de idade. Mas quando Deus tem um chamado, como é o meu caso hoje, que é um chamado integral, eu vivo integralmente eu e minha esposa para a obra de Deus, Deus ele permite que ele vai tirando tudo do teu coração e vai fechando as portas. Não foi fácil para mim, né? Mas esse chamado sempre gritou no meu coração. A Bíblia diz em Filipenses que Deus é quem efetua tanto querer como realizar. Significa que Ele gera dentro de nós o desejo em fazer a vontade dEle. E isso sempre gritou dentro de mim, Senhor. Amém? Amém, amém. E uma dúvida também, né? Em relação ao pastoral, né? Você tem que estar sempre se atualizando a respeito de tudo que acontece no mundo e fazer com que também a Bíblia também, de certa forma também, que é lógico, né, que é um livro antigo, né, ele também se adequa sempre à realidade de hoje, né? E a gente sabe que o mundo, na verdade, sempre quer distorcer isso aí, quer mostrar que a Bíblia é um livro antigo e que não se deve ser utilizado no dia de hoje. Ou seja, requer um certo estudo também, né? Foi até interessante você tocar nesse assunto, porque a palavra que Deus colocou no meu coração de manhã tem totalmente a ver com o que você está falando, né? O que acontece? A Bíblia, por mais que os manuscritos sejam antigos, a Bíblia é um livro atual. Por quê? Porque ela trata de problemas e de situações que nós vivemos no dia a dia, né? E é interessante que nós estamos vivendo um tempo que antecede a volta de Cristo e a gente vê uma distorção muito grande da palavra de Deus. Posso entrar no texto que Deus colocou aqui no meu coração? Interessante, né? Você falou sobre isso, já entrou no texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os amados irmãos, os ouvintes que estão conosco nessa manhã, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Olha que interessante o versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas. Então a gente vê que o que nós estamos vivendo nesse tempo é exatamente isso. Haverá um tempo, a Bíblia diz que haveria um tempo, e esse tempo é hoje, que as pessoas não suportariam a sã doutrina, que é a palavra pura, verdadeira, genuína, pregada. E a Bíblia diz que elas se cercariam de mestres. E é interessante que hoje a gente vê uma igreja coaching. As pessoas vão para ouvir que vai dar tudo certo, que elas vão prosperar, que elas vão vencer. Mas não é pecado, não é pregado contra o pecado, não é pregado sobre santidade, né? Que são pré-requisitos que a Bíblia nos ordena. E é interessante que diz que as pessoas procurariam mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, segundo os seus próprios desejos e convicções, né? Hoje em dia as pessoas elas vão em busca de ouvir aquilo que elas querem ouvir. E é interessante que a Bíblia diz que elas se recusariam a ouvir a verdade e teriam como se fosse comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos, para não suportando a verdade. Então é interessante como você falou, nós estamos vivendo num tempo, ainda que a Bíblia seja um livro antigo, é um livro atual, né? Mas que as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem deturpar. Então procure sempre uma igreja, congregar numa igreja que seja uma igreja séria, que pregue a palavra, os líderes vivam a palavra. A gente sabe que na caminhada, a Bíblia diz que se o homem cair, Deus o levantará, né? Mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes você pode até tropeçar, você está me ouvindo agora, você que está nesse momento aí antenado, não deixe o diabo te acusar. Deus é um Deus perdoador. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Então se tem alguém aí que está ouvindo, que está se sentindo fraco, que caiu, que cometeu algum pecado, Deus manda te dizer que Ele está te dando uma outra oportunidade.
Enquanto você estiver vivo, sempre há oportunidade que você se arrependa, mas que você busque a verdade e que você se recuse a fábulas e a mentiras distorcidas da palavra de Deus, amém? Então, para ficar aqui bem claro aqui, né, que o senhor está falando, né, não importa o nível de pecado que a pessoa cometeu, e não importa o quanto ela própria pode estar se acusando em cima disso, o perdão de Deus é para todos e em todo momento também está disposto. O mais interessante, foi até interessante você ter falado sobre isso, porque o que acontece? O pecado, o único que tem poder de libertar as pessoas dos vícios do pecado, das práticas que nos afastam de Deus, é Deus, porque a Bíblia diz que Ele quebra os grilhões, né? Então Jesus tem poder de nos transformar. O Espírito Santo de Deus, ele vai gerando dentro de nós uma nova criatura. Então a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e esse tudo se fez novo. Embora esse versículo exista na Bíblia, é tudo um processo, mas o Espírito Santo é o único que tem poder de tirar da prisão espiritual, daquilo que te obriga, daquilo que te faz pecar constantemente. É claro que nós travamos uma guerra contra a nossa própria carne, porque a nossa natureza é caída, mas só tem uma maneira da gente manter a nossa natureza dominada pelo Espírito Santo de Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, nos submetendo à palavra de Deus, e então essa pessoa é trazida de volta. Então não importa a situação que você está, se você caiu, se você errou, se você pecou, se você adulterou, se você mentiu, se você traiu, Deus manda te dizer nessa manhã que Ele está te renovando, te resgatando, que Ele enxuga as tuas lágrimas e que Ele te liberta e Ele te traz de novo para o centro da vontade dele. Amém, amém. Eu acredito que ficou bem claro aí para todo mundo, né? Amém. Essa explicação. E eu queria aproveitar aqui essa oportunidade também, fazer algumas perguntas, né? Pode fazer. Referente à Bíblia, né? Eu creio que tem pessoas aí também que têm dúvidas e queiram, né? Tá sanando essas dúvidas hoje aqui com a gente. Amém. Vamos falar em mundo espiritual, podemos falar um pouco sobre isso? Podemos. Sim. O inferno, ele existe, ele é real ou é uma ficção? Ele é tão real como nós estamos aqui agora, né? O mundo espiritual por si só, ele é tão real. O que consiste o mundo espiritual? O mundo espiritual consiste de anjos e anjos caídos, que são os demônios, né? Foram os anjos, a Bíblia diz que um terço do céu se juntou a Lúcifer e caiu ali da glória, e eles se rebelaram contra Deus. Esses são os anjos caídos, são os demônios hoje. O inferno, ele existe, né? E o diabo, na verdade, ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. O inferno, na verdade, ele está destinado àqueles que não aceitam se submeter à vontade de Deus, que não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós temos dois destinos, ou céu ou inferno. Ou nós aceitamos o sacrifício de Cristo, entendemos que Ele pagou o preço por nossos pecados e nos submetemos à palavra dEle, né, em obediência, tanto é que a Bíblia diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou nós estamos destinados, infelizmente, ao inferno, né? E o inferno, ele existe e ele está destinado aos anjos caídos e àqueles que se rebelaram, aqueles que não quiseram saber sobre a palavra de Deus. Uma pergunta também, o senhor falou que um terço dos anjos, né, caíram na Terra. Isso. Né? Então, assim, hoje a população mundial, ela cresceu muito. Sim. Então, assim, é errado dizer que hoje a quantidade desses anjos caídos que caíram na Terra são menores do que a população existe hoje, mundialmente falando? É difícil a gente estimar isso, porque a gente também não sabe a quantidade de anjos que existem no céu, né? A Bíblia não relata a quantidade de anjos. Então, o que eu sei é que esses anjos, eles estão com seus dias contados, né? Porque todos os indícios da volta de Cristo já estão bem claros: guerras, rumores de guerras, terremotos, né? Tsunamis, enfim, tudo que está acontecendo na natureza já é um indício da volta de Cristo. E Cristo voltando, esses anjos caídos e as pessoas que não quiseram saber de Deus estão destinadas, infelizmente, ao inferno. E eu queria perguntar também, aqui, aproveitar essa oportunidade também, por que é uma dificuldade tão grande, né, das pessoas largarem alguns vícios? Um exemplo, vou dar um exemplo. O vício de pornografia, o vício de bebida, de drogas. Por que é tão difícil? Às vezes você vê assim que o ser humano, ele até quer sair daquilo ali, mas ele não consegue. É como se ele tivesse um imã que puxasse automaticamente para aquilo e não consegue sair daquilo. Você tem uma explicação para isso? Assim? Então, primeiro nós temos que entender, como eu falei anteriormente, que a nossa natureza caída, ela tende ao pecado, né? Tem até um versículo de Paulo
Ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, miserável homem que sou. Ele está falando ali da luta que existia na carne dele, de muitas vezes ele ter vontade de praticar as coisas que ele praticava antigamente. A diferença é que com Cristo nós temos poder para vencer o pecado. Então, aquilo que te dominava já não te domina mais. Muito embora você seja tentado, né? Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus deixa bem claro, e não nos deixeis cair em tentação, mas não diz que nós não seremos tentados, né? Em Tiago também fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, nós precisamos, na verdade, vigiar, nos afastar daquilo que nos enfraquece, daquilo que pode nos fazer cair, e entender que em Cristo nós temos poder para vencer o pecado, ainda que sejamos tentados. Eu queria falar, a gente não pode entrar muito a fundo, né, sobre esse assunto, mas falar por base, assim, sobre política. Tá? A gente não pode falar muita coisa, você sabe disso, né? Mas enfim, hoje a gente está vendo, né, que está tendo um índice muito grande de homicídio nas escolas. Né? E isso está acontecendo com frequência no Brasil e a partir desse ano. Sim. Né? Você acredita que isso tem alguma relação política também em relação a isso? Ou é algo aleatório realmente? Eu acredito que seja mais algo espiritual mesmo. Né? Eu acho que sim, os políticos, as autoridades, elas devem entrar aí com uma, digamos assim, com uma solução, aumentar o nível de policiamento e tal, mas a Bíblia diz que a iniquidade no final dos dias ela se multiplicaria. Então significa que o mal atuante na vida das pessoas seria maior. Então a gente vê assim, a Bíblia fala que no final dos tempos não haveria amor entre pais e filhos, pais matariam, filhos matariam os pais. Então a gente já vê, o amor de muitos se esfriaria, a gente vê tudo isso se cumprindo. Então, devido a esse aumento da iniquidade, a gente pode observar que a maldade, a gente vê também nos jovens uma falta de referência, pais completamente envolvidos com seus trabalhos, completamente isentos à verdadeira educação, pais deixando os filhos fazendo o que querem, não tendo limites, Então, a culpa disso também é dessa má formação, dessa má educação, mas também dessa questão espiritual, dessa iniquidade que se multiplicou. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que, politicamente falando, cabe às competências, às autoridades, cuidarem. Eu tenho visto algumas matérias aí de que eles estão elaborando aí projetos para que aumente o policiamento dentro das escolas. Se eu não me engano, em São Paulo foi destinado o GCM, que é a Guarda Municipal, para muitas escolas. Então, assim, eu acredito que isso é uma solução, para que isso possa ser impedido, mas infelizmente esse aumento da iniquidade, espiritualmente falando, tem acontecido, e isso diretamente tem contribuído para tudo que está acontecendo, inclusive essa violência nas escolas. Eu creio que a gente tem uma oportunidade aqui. Eu queria, lógico, deixar o senhor à vontade para falar sobre isso. Isso são coisas que não se falam muito, O nível de homicídios, ele só vem aumentando cada vez mais ao longo dos anos, e eu sei que é uma tática, até mesmo falando assim, uma tática de não se falar muito sobre isso, que é para você não estimular, Eles falam que você não pode falar muito nas mídias para não estimular que isso venha acontecer, mas independente de não estar falando, vem acontecendo. Então, assim, para pessoas que hoje, de repente a gente pode ser até uma pessoa apenas que está ouvindo a gente, que vai assistir a gente aí, que está assistindo, e pode estar pensando em algo assim, o senhor tem um recado, tem alguma coisa, uma mensagem que queira deixar? Com certeza. Olha só, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, todas as vezes que uma pessoa pratica um homicídio, ou tem um desejo de praticar algo nesse sentido, ela está muito parecida com o diabo. Mas a notícia boa é que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, eu acredito que todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse tipo de assassinato, principalmente em relação a essa questão das crianças, são pessoas que têm problemas na alma, sérios, pessoas que tiveram problemas com certeza em relação aos pais, e há dentro delas um buraco, um vazio que só Jesus pode preencher, e esse buraco ele é preenchido com a presença de Deus, justamente o versículo que diz que Cristo nos dá vida e vida em abundância. Então, se tem alguém aí nos ouvindo, que está enfrentando alguma luta nesse sentido, ou no sentido
até mesmo de fazer mal a outra pessoa, né? Ao cônjuge, enfim. Lembre-se que clame ao sangue de Jesus e lembre-se que Ele pode te libertar e te tirar de qualquer situação. E só Ele pode trazer a verdadeira paz e alegria, tirando todo esse mal dentro de você. Amém? Amém, amém. Eu queria também aproveitar também e perguntar falar sobre Terra Santa. Né? Israel é considerado uma Terra Santa. Sim. Né? Porque a gente vê que basicamente a Bíblia foi escrita, né, em cima do que aconteceu em Israel. Com o povo de Israel. Né? Exatamente. Então, hoje, quando o Evangelho, no dia de hoje, né, no século XXI, praticamente já chegou em praticamente todas as nações, ele já chegou. Eu creio que ainda há alguns lugares que talvez não consiga chegar, não tenha chegado ainda da forma que deveria, mas pelo menos ouvi falar em todo lugar, eu creio que já se ouve falar. Né? Sabendo disso, somente Israel é considerada Terra Santa, ou Terra Santa já pode se considerar que é o mundo inteiro, ou aonde a presença de Deus está, onde a pessoa aceitou Jesus? Você pode falar? Boa pergunta. Bom, primeiro a gente tem que entender que sobre Israel há uma promessa de Deus. Né? A Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus e é um povo escolhido por Deus. Então, em se tratando de uma nação, de um povo escolhido, foi Israel. Só que é interessante que a Bíblia também fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Significa que o povo judeu, né, o povo israelita, os hebreus, os antigos hebreus, eles rejeitaram a Cristo. Então a salvação se estendeu a todos nós. E quando eu e você aceitamos a Cristo, nós nos tornamos o Israel espiritual de Deus. Significa que as mesmas promessas vêm sobre a nossa vida. Então nós somos o Israel espiritual de Deus. Então, a partir deste momento, nós fazemos parte da mesma família de Abraão, de Moisés, né, de Isaac, de Jacó. Então, nós somos esse Israel espiritual. Né? Há sobre nós uma promessa de salvação, de vida eterna, né, da Nova Jerusalém. Mas, em se tratando fisicamente, geograficamente, Israel tem uma promessa. E a Bíblia diz que Deus usaria a igreja, que somos nós, os gentios, para provocar ciúmes a Israel, mas que no final dos tempos os olhos deles seriam abertos. Então eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo. Né? Vai ter um momento que isso vai acontecer. Mas existe sim uma promessa especial. É considerada uma terra, tanto é que é uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra especial. Haverá uma perseguição contra Israel. A Bíblia fala sobre, né, um cerco que vai acontecer ali. Mas hoje o importante é você entender que as mesmas promessas até maiores que estavam sobre eles estão sobre nós, porque somos o Israel espiritual de Deus. Amém, amém. Eu também queria entrar num assunto aqui, estou aproveitando aqui, né, esse bate-papo aqui para poder sanar dúvidas da galera aí, né? Sim. E também se alguém quiser deixar alguma pergunta, né, por mais que esse vídeo não está ao vivo, mas pode deixar que eu vou repassar a pergunta para o pastor Igor e eu creio que a gente vai estar direcionando também uma resposta para cada um de vocês aí, beleza? Com certeza, com prazer, a gente vai fazer isso. Eu queria perguntar ao senhor, né, se o senhor tem alguma coisa para dizer em relação ao que o senhor já passou de vida, alguma experiência que o senhor queria compartilhar, alguma experiência que o senhor tenha tido com Deus, algo que tenha impactado e que possa impactar também na vida de cada um também que está assistindo, ouvindo também aqui? Sim, eu tive duas experiências muito fortes, assim, que marcaram a minha vida, né? Várias experiências eu já tive, muito fortes. Eu diria assim que são três experiências assim, bem significativas. A primeira delas foi quando eu não gostava muito de ler. Hoje eu sou apaixonado por leitura, mas eu lembro que eu comprei um livro bem fininho, e nesse livro falava assim, o principal versículo da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que o autor fala assim, aqui eu vou fazer o contrário. Se você não se ama, se você não entende o valor que você tem, o autor do livro dizer, dificilmente você vai entender o amor de Deus. E ali eu comecei a entender e identificar em mim um buraco muito grande. Né? Eu não tinha esse amor próprio, que é algo saudável. Né? E eu não estou falando de um amor altruísta, né? Exagerado, mas eu estou falando de um amor de você entender o valor que você tem. E ali eu tive uma experiência dentro do apartamento que eu morava em Curitiba na época, que eu senti a presença de Deus entrando ali e eu ouvi Deus dizendo o quanto Ele me amava. Foi algo assim muito forte, muito forte. Né?
lembrei de uma outra experiência também. Eu congreguei numa igreja em Curitiba durante um tempo também. O falecido pastor Ismael Contígio, numa vigília, ele disse: Jesus está entrando na igreja. Quando ele disse isso, todas as pessoas se prostraram, a gente sentiu um ambiente com muito amor, mas era uma presença de Deus tão forte, tão palpável, que todos começaram a chorar e todo mundo se prostrou. Foi algo assim muito forte. Essa foi outra experiência. Eu tive uma outra experiência também quando eu conheci minha atual esposa, a pastora Verônica. Deus me acordou na madrugada e me deu uma palavra dizendo: aquele que encontrou uma mulher alcançou a benevolência do Senhor, né? E Deus me presenteou com essa mulher de Deus. Eu me lembro que antes de eu conhecê-la, eu fui para um monte, eu estava conhecendo uma outra pessoa, e Deus usou um vaso para dizer: eu vejo você conhecendo uma pessoa e tal, mas essa não é a pessoa que Deus tem para você. Deus tem uma mulher de fogo. E para quem conhece a minha esposa, a pastora Verônica, ela é do fogo e da granada, né? Como diz o Alberto, ela solta o pino e vai que vai. Ela é uma bênção na minha vida, é um presente na minha vida, e eu glorifico a vida, pela vida da pastora Verônica, né? Que é minha esposa. Quantos anos de casado? Nós estamos já com 9 anos de casado. 9 anos de casado. Estamos indo para o 10º já. E fico muito feliz de saber tudo que Deus tem feito em nós, no nosso ministério, né? Não sei se eu posso deixar aqui, mas fica aqui o convite, né, para quem quiser estar conosco lá na igreja. Nossos cultos eles acontecem aos domingos e às sextas-feiras, por enquanto. A gente sempre faz uma reunião diferente. Você está convidado, né, fica ali em Itaipuaçu, na estrada de Itaipuaçu, número 410, Chácara de Noã. Tá? Quem quiser estar lá com a gente, está feito o convite aí. Também, se alguém quiser anotar o meu número de telefone, pode passar. Rede social, tudo. Meu celular é 219-9859-6142. Repetindo, 219-9859-6142. Se você precisar mandar uma mensagem, manda um WhatsApp. Às vezes eu estou um pouco ocupado, queria agora, daqui eu estou saindo para ir para o hospital. Nós temos uma missão lá, minha sogra está internada. Se você me mandar uma mensagem e eu não puder te responder, agora um pouquinho que a gente sempre vai estar. Pode botar o telefone na descrição do vídeo? Pode botar. Bom? E eu vi assim, o senhor falando com muito carinho, né? Em relação à sua esposa. Já são 9 anos de casado, vai fazer 10. Sim. Tem algum segredo para os casais a chegar a 10 anos de casado e com muito amor, muito carinho? Tem algum segredo? Tem alguma... Olha, como eu sempre brinco e falo, né? O principal segredo é você ter a sua vida completamente entregue e consagrada a Jesus. Quem ama Jesus acima de tudo, mais do que... A Bíblia fala que quem ama a sua esposa, pais, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Na verdade, nós temos que entender que quando nós amamos a Jesus, minha esposa ama muito a Jesus e eu também. Então isso faz com que o relacionamento, em alguns momentos, a gente ceda, né? Eu nem sempre faço o que eu quero, mas eu faço muito, eu procuro fazer o que ela gosta. E eu procuro sempre estar servindo ela, abrindo mão às vezes de algumas coisas que eu quero. Claro que a gente sempre equilibra, né? Ela também faz coisas que eu gosto, mas às vezes para poder servi-la. Então o problema é que as pessoas entram dentro do relacionamento para receber e não para dar, quando na verdade nós temos que entrar para dar, né? Então quando há um temor de Deus no coração de ambos, né? Volto a dizer, não somos perfeitos, como diz o nosso presbítero e amado irmão Alberto, né, que é presbítero lá da igreja. De vez em quando o fio desencapa, é normal, né? Às vezes haver algum desentendimento, mas não nada assim, às vezes é uma divergência de ideia, alguma coisa assim de opinião, mas a gente sempre se perdoa e continua a caminhada. E eu acredito que o segredo é esse amor, esse temor a Deus, esse desejo de servir de todo o coração e essa coisa no coração de você querer servir, de você fazer o melhor para a tua esposa, né? Então isso é um grande segredo. E para finalizar, aqueles que estão solteiros, case sempre no Senhor, né? Como eu falei, não há comunhão entre trevas e luz. Então não tem como você entrar num relacionamento de uma pessoa que não é cristã, tá bom? E como conhecer, né? A pessoa que está se conhecendo, como saber que realmente essa pessoa é a pessoa certa de Deus para ela ou não? Por isso que tem sim. Por isso que é muito importante nós mantermos uma vida de oração, né? Porque a vida de oração faz você ter intimidade com Deus. Quando eu conheci a pastora, eu tive muitas confirmações, né? Essa da madrugada, que Deus me deu esse texto, sentimentos, sonhos, pessoas que Deus usou na época também para confirmar. Então assim, nós não somos guiados, né, só por profecia, mas a maior profecia é a palavra de Deus. E quando Deus fala com a gente, Ele testifica.
É claro que temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, é corrupto. Então, às vezes, a gente pode ter pessoas que acabam confundindo a voz interior do coração com a voz de Deus, porque elas querem muito algo. Quando, na verdade, quando você coloca algo diante de Deus, por exemplo, antes de eu conhecer a pastora, eu me interessei por uma garota da igreja. Mas eu lembro que eu fui jejuar e o Espírito Santo falou para mim que não era. Então, meu coração podia querer, mas não era a pessoa. E era uma pessoa cristã. Mas por quê? Porque Deus tinha algo melhor para mim e que se encaixava. Normalmente, os casamentos cristãos, eles acontecem com um propósito. E quando chegar outra pessoa, vem para cumprir, para encaixar com um propósito maior que Deus tem para vida dos dois. Outra coisa também, né? Você falou, que eu sou louco com uma pessoa e o Espírito Santo falou que não era essa pessoa. Isso. Só para deixar bem claro aqui, né? Se eu quiser também explicar isso nessa parte. Quando o Espírito Santo, quando Deus fala para você que não é, e você quer muito essa pessoa, até porque você não vê nada demais, tipo assim, a pessoa está te tratando, te trata super bem, vocês estão começando a se conhecer e está sendo maravilhoso, aquele primeiro amor, é tudo lindo, mas Deus fala que não, porque Deus está sendo mal ou tem algum motivo por trás disso? Muito pelo contrário, Deus está sendo bom, porque Deus sabe lá na frente. Às vezes existe alguma característica na vida dessa pessoa que não tem a ver com o teu propósito, né? Então quando Deus diz não, é porque Ele sabe que esse relacionamento não vai dar certo, vai ter problemas, né? E agora, quando Deus diz que sim, não significa que, como eu já falei, o relacionamento não vai ter turbulências, mas Deus está no negócio. Existe um versículo que eu gosto muito que diz: o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. O que é a terceira dobra? É Deus, é quando Deus entra dentro do relacionamento. O problema é que tem relacionamentos que Deus não entrou. Tanto é que a Bíblia diz: o que Deus uniu jamais separa o homem. Tem uniões que não foram feitas por Deus, né? Então, eu aconselho, agora é claro, aqueles que já casaram, estão casados, eles devem lutar pelos seus casamentos. Eu não estou incentivando aqui a ninguém a se divorciar. Tanto é que Paulo fala que a mulher santifica o marido, ou seja, o exemplo dela, o testemunho dela, vai fazer com que o marido seja alcançado pela graça de Deus. Amém. Eu creio que muita gente está se identificando aí nessas situações que a gente está conversando aqui hoje, e está podendo absorver aí um conhecimento, né, que vem primeiramente de Deus, né, passado para o Senhor, para todos aqui, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar, que você quer compartilhar? Só para complementar, que eu lembrei aqui agora, pode ser que tenha algum ouvinte que esteja nessa situação. A Bíblia fala que se o incrédulo se apartar e quiser ir embora, a Bíblia diz que você pode deixar aí, porque a Bíblia diz: como você sabe se esse homem se salvará ou não, né? O incrédulo ou o incrédulo. Então, existem pessoas que entraram na vida de algumas pessoas que estão ouvindo que não são de Deus. E se essa pessoa sai da tua vida, não insiste. Eu vejo às vezes pessoas tendo uma idolatria por outras pessoas e às vezes insistindo num relacionamento que Deus não está mais. Então a Bíblia afirma que se o incrédulo se apartar, deixa ele ir. Agora, quando você for casar, case no Senhor, que aí você vai ter a bênção de Deus. E qual o momento que você pode separar? Olha, a separação, biblicamente falando, ela só é permitida, né, aceita quando há adultério. Mas mesmo assim, existe a possibilidade do perdão, né? Se houver perdão e houver desejo de restauração em ambas as partes, eu acredito que Deus possa restaurar. Mas só há digamos assim, uma justificativa, uma aceitação mediante o adultério, aí pode haver o divórcio. Aí, mediante o adultério, pode haver o divórcio. E quem cometeu o adultério está condenado ou ainda assim há perdão? Não, há perdão. Quantas pessoas já erraram, né? Nós temos um exemplo bíblico muito forte de Davi. Davi cometeu adultério e homicídio. Só que lembre-se, existem consequências, né? Davi sofreu consequências até o final da vida dele, porque o profeta Natan foi usado por Deus para dizer que a espada não sairia de dentro da casa dele, né? Então, assim, significa que aquele mal que aconteceu dentro da casa de Davi foi consequência do pecado dele, mas ele foi perdoado. Tanto é que, no mesmo momento que é entregada a palavra profética sobre que a espada não sairia de dentro da casa dele, foi dito que ele tinha sido perdoado. Vamos falar um pouco sobre maldições hereditárias? Pode falar. Vamos lá. Vou nomear como Joãozinho e Mariazinha. Pode falar. Joãozinho e Mariazinha, né, são filhos de um lar onde há maldição, onde nós vemos que realmente algo aconteceu durante a família, pecados aconteceram e que eles estão
sobre maldição. Aham. Existe uma forma de sair dessas maldições, de se livrar dessas maldições? Então, a Bíblia diz que em Cristo, né, todo jugo é quebrado. O que nós precisamos entender é que a Bíblia também fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. Existem maldições que são derivadas do pecado. E existe uma necessidade de você denunciar esse pecado, de você confessar ele. A partir do momento que você confessa aquele mal que você praticou, ou que o teu familiar, ou que o teu pai, por exemplo, derramamento de sangue traz muita maldição para dentro de uma família. Então, a partir do momento que você identifica algo nesse sentido, você confessando aquele pecado, aquilo anula uma legalidade do diabo sobre a tua vida, que é a maldição. E aquela maldição ela pode ser quebrada mediante a confissão de pecado, né? E deixando a prática do pecado de lado também. Então, tanto é que existe um texto na Bíblia, eu não me lembro, acho que não sei se é Ezequiel ou em Jeremias, os dentes dos filhos. Deixa eu ver se eu acho Jeremias 31, né? A partir do versículo 29. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Jeremias 31, a partir do versículo 29. Diz assim: olha que interessante. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se botaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pelas suas mãos, para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, e não obstante eu haver-os desposado. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, no seu coração, lhe imprimirei as minhas leis. Também no coração eles escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então aqui, esse texto, ele está falando aqui, que na verdade é como se os pais comeram uvas e os dentes dos filhos embotaram, como se fosse uma coisa. E aqui está falando que cada um é responsável por si, né? É claro que existem maldições que acompanham gerações, mas como eu falei, quando você confessa, abandona, deixa, não pratica mais aquilo, aquele mal é cessado, aquela maldição se encerra e começa a ser um novo ciclo. Agora a Bíblia fala que a maldição hereditária vai até a quarta geração, é isso? Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a quarta geração. Por isso que a gente fala sobre essa questão de confissão. Por exemplo, se você sabe que na tua família houve derramamento de sangue, teu pai cometeu assassinato, alguma coisa, e você confessa isso, adultério. Por que a gente vê às vezes um ciclo de adultério? Porque há adultérios que não foram confessados, situações que não foram pedidos perdão. Então, quando se pede o perdão por aquele tipo de problema, aquele mal ele é encerrado, né? E aí aquela maldição ela é cessada, né? Então, essa maldição ela é quebrada naquele momento. Mas é justo pensar, né, assim, isso é uma lei, né? É uma lei que Deus colocou no mundo espiritual. Mas assim, eu estou falando assim porque eu estou tentando falar no olhar de uma pessoa que não é cristã, né? E aqui eu sei que nós falamos com o público cristão, mas também com certeza tem pessoas que não são cristãs. Sim. E param para assistir para poder entender também. Então a gente tem que tentar ter um olhar, né, para todo esse público também. Sim. Né? Então assim, é justo pensar que é uma pessoa que nasceu na quarta geração, vamos botar assim, na última geração. Que não tem nada a ver com o que aconteceu. Exatamente, vamos dizer assim, tem nada a ver. Vamos dizer assim, que foi até, vamos pôr assim, que foi até fruto de pecado, não é sempre fruto de pecado. Vou dar um exemplo bem crítico que pode acontecer. Um pai que teve relação com a filha e nasceu uma criança fruto desse pecado. É certo afirmar que essa criança já nasceu com maldição em cima dela? Biblicamente falando, sim, isso acontece por causa do pecado em si. Mas em Cristo a quebra de qualquer maldição. Então, se Deus tem um plano na vida dessa pessoa, essa pessoa vai ter um encontro com Cristo um dia, isso vai ser exposto, vai ser denunciado, e esse mal ele vai ser encerrado. Então, quando há um reconhecimento, embora o pecado não tenha sido da criança, mas essa criança, digamos, um dia já se tornou um adulto, e ele sabe que aquilo foi pecado, ele pode pedir perdão pelos pecados dos pais.
É bíblico isso? A gente vê, por exemplo, quando na reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Esdras e Neemias juntam o povo, né, ali em Esdras e Neemias, quando eles juntam o povo para orar, eles pedem perdão dos pecados dos pais. Né? Então, quando você sabe que houve algum erro na tua família em relação aos teus pais, teus avós, você sabendo disso, você pode pedir perdão a Deus e esse pecado é anulado e essa maldição é quebrada. Amém. O senhor fez um comentário aqui, né, referente quando você se encontrar com Deus, né? Você falou algo assim, quando você se encontrar com Deus, que Deus vai julgar, né, sua causa referente ao pecado. É verdade, né? É fato dizer também que todos nós seremos julgados após a morte? Sim, todos nós? Todos nós. Até os que já foram? Até os que já foram. Na verdade, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, né? E todos nós daremos conta daquilo que nós fizemos. Mas também tem um versículo muito lido na Bíblia que diz assim: feliz é o homem em que Deus perdoa os pecados e não lhes imputa a iniquidade. O que significa isso? A Bíblia diz também que Deus lança o nosso pecado no mais profundo do esquecimento, num abismo mais profundo do esquecimento. Significa que nós somos perdoados e a partir do momento que somos perdoados, nós nos lembramos do nosso erro para a gente não cometer mais. Mas a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Ele esquece. Né? Então, agora, nós seremos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Né? Então, assim, em consonância ao pecado, aquilo que foi confessado, abandonado, deixado é perdoado e Deus não se lembra mais. Mas existem pessoas que, por exemplo, que estamos ouvindo agora, têm um chamado. Né? E naquele dia vai ser cobrado de você, por exemplo, a parábola dos talentos. Então foi dado 2, 3 e tal. Só que chega aquele que recebeu um, ele esconde o talento. Por mais pequeno que você se sinta, que você acha que você é, até porque a Bíblia diz que Deus não levantou os sábios desse mundo, levantou aqueles que não são para confundir os que são, está em Coríntios isso, significa que Deus tem um plano na tua vida. E por mais que você ache que você não tenha valor, se deixe ser usado por Deus. Porque um dia nós vamos dar conta até desses talentos que nós recebemos. Então o talento que você tem é um dom, é uma habilidade que Deus te deu para você usar para o reino dele. E nós vamos dar conta de tudo isso, das coisas boas e das coisas ruins. Amém, amém. Creio que a galera está saindo daqui cada vez mais cheia, né? Amém. Amém. Ai, ai. Quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo conosco também? Tem alguma coisa que... Então, eu queria dizer para quem está nos ouvindo agora que Deus lhe ama, você não está ouvindo essa programação à toa. Deus tem um plano muito lindo na tua vida. Eu lembrei, como eu falei aquela hora, eu tive inúmeras experiências com Deus, experiências assim que marcaram a minha vida, experiências que até hoje eu carrego comigo. Né? Tem um texto que eu gosto muito dele, vou deixar aqui para nós encerrarmos, que está no livro de Isaías, né? Isaías 43. Eu lembro que foi uma das experiências marcantes da minha vida também. Eu abri esse texto, estava no horário de almoço, numa empresa que eu trabalhava em Curitiba, eu estava sozinho no refeitório, e quando eu abri esse texto, não era eu que lia, era uma voz que lia para mim. Foi muito forte, eu nunca mais tive essa experiência. Que diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou Israel, não temas, porque eu te reuni, chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate e te observar por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retens. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas de todas as extremidades da terra. E todos são chamados pelo meu nome, que os criei para a minha glória, que os formei e fiz. Traz o povo que ainda tem olhos e é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos se reúnam dentre eles. Quem pode anunciar isso e ouvir as petições antigas? Apresente suas testemunhas para que por elas se justifiquem, para que se ouça e diga a verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me querais entender, sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Esse texto, vós sois minhas testemunhas, ele está ligado ao texto de Atos 1:8, que diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria,
até os confins da terra. O que significa esse texto? Deus ele nos chama. E como diz ali no início, ainda que você passe por problemas, os rios de problemas da tua vida, eles não vão te afogar. A Bíblia diz que eles não se submergirão. E o fogo, que muitas vezes nós somos provados no fogo, a chama não arderá em ti. Então eu quero dizer para você que está ouvindo, que Deus é contigo, Ele te chama pelo teu nome, nessa manhã, nesse dia, né? Talvez seja à noite, você esteja vendo essa gravação no YouTube, mas no Instagram, mas Deus tem um plano na tua vida, e Ele te chama pelo teu nome, e você não vai ser afogado pelos problemas, as águas não te submergirão, nem a chama arderá em ti, porque Deus é contigo. E qual a promessa que Deus tem na vida das pessoas que o seguem? A promessa que Deus tem nessa vida é que nós temos um Deus que é Pai. A Bíblia diz que Ele nos surpreende, Ele sempre dá além do que nós pedimos ou imaginamos, e a promessa da vida eterna, que é o mais importante. Tanto é que a Bíblia diz, nós vemos as pessoas muito focadas hoje em dia em juntar tesouros aqui na terra. A Bíblia fala o contrário, a Bíblia fala que nós devemos juntar tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Né? Como que eu junto o tesouro do céu? Amando a Deus, amando o próximo, obedecendo a palavra de Deus, você está juntando tesouros do céu. E com isso você vai colher a vida eterna. Amém? Amém. Eu creio que foi uma manhã abençoada. O senhor tem aí o controle da palavra, se o senhor quiser encerrar da melhor maneira que o senhor quiser fazer, quiser deixar mais alguma mensagem, quiser fazer uma oração, quiser cantar, fica à vontade. Amém. Eu vou fazer uma oração, né, para quem está nos ouvindo, para a gente poder encerrar. E eu creio que Deus já está tocando no coração de pessoas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade de transmitir a tua palavra. A tua palavra diz o bom e agradável àqueles que trazem consigo o Evangelho da paz. Eu quero te pedir, ó Pai, nessa manhã que pessoas sejam tocadas, visitadas pelo teu Espírito, pessoas sejam renovadas, restauradas, que grilhões caiam por terra, pessoas, ó Pai, que estão presas nas algemas das trevas, que caiam por terra, que aonde quer que essa palavra chegue, que pessoas sejam completamente tocadas por uma unção especial do teu Espírito, e que cadeias caiam por terra, que pessoas saibam, ó Pai, que elas são especiais para Ti, e que o Senhor chama elas pelo nome, porque o Senhor tem um plano. Não é à toa que essa pessoa está ouvindo esta palavra. Que corações sejam restaurados, que vidas sejam, ó Pai, visitadas pelo teu Espírito, que a alegria do Senhor, que a nossa força venha sobre aqueles que estão tristes, porque a tua palavra diz que a tristeza salta de alegria, significa que o Senhor tira o espírito angustiado e nos dá vestes de alegria. Derrama, Pai, esta alegria, a paz. A palavra diz que existe uma paz, que é a paz que excede todo entendimento, que o Senhor derramaria sobre os nossos corações. Derrama, Pai, sobre as vidas dos ouvintes nesse momento, que esta paz venha inundar e que pessoas sejam visitadas e batizadas com a presença do teu Espírito, com o teu Espírito, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Queria dizer também para todos aí que estão nos ouvindo na rádio, que estão assistindo também aqui, que eu vou deixar as redes sociais, né, da igreja na descrição do vídeo no YouTube, o Instagram da Amigos da Cidade. Eu vou passar o vídeo para eles também, para eles repostarem o vídeo. Também, se o pastor autorizar, deixarei o telefone pessoal. Deixa o telefone pessoal? Pode deixar. Pode deixar? Deixarei o telefone pessoal também do pastor Igor, quem quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma coisa em relação à oração, né? Ou um conselho também, fica mais fácil de poder falar diretamente com ele, tá? E agradecer a todos que nos ouviram até esse momento, agradecer a todos que estão também aí nos assistindo também. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar para edificar a vida de alguém, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima segunda. É isso aí, um abraço a todos. Foi. Isso aí.